Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à leitura da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina e da Bíblia Sagrada. Queridos, a lição deste domingo, 13 de abril, tem por título Uma Só Carne. Esta semana nós estamos estudando diretamente sobre o casamento, sobre as imagens do casamento. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Esta ilustração ela é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante também no Apocalipse, que é essencial que os estudantes da palavra compreendam o que Deus deseja comunicar ao utilizá-la. Ao passo que nós aprendemos que o casamento foi criado por Deus e é uma instituição divina, e Deus quer que o casamento ele nunca termine, o casamento é para sempre, mas infelizmente o inimigo, o pecado, ele se alastrou de tal forma que aquilo que era para ser duradouro, longo e para sempre, muitas vezes duram poucos anos, alguns duram até poucos meses. Infelizmente, isso tem acontecido muito nos últimos dias. Queridos, nós sabemos que os fariseus eles gostavam de fazer uma espécie de pegadinha com Jesus. O tempo todo eles estavam testando Jesus, eles estavam experimentando Jesus, colocando-o à prova, para que Jesus, de certa forma, quem sabe, entrasse ali em contradições. E nós sabemos que a palavra de Deus ela não se contradiz. Mas no livro de Mateus, no capítulo 19, no momento em que Jesus estava ali falando, repercutindo lá sobre Gênesis, sobre Adão e Eva, os fariseus eles lhe fizeram ali uma pergunta, querendo, digamos assim, encurralar Jesus, querendo deixar Jesus sem argumento. Mas nós sabemos que Jesus ele é o mestre dos ensinos e ele saía muito bem dessas armadilhas. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, diz o seguinte: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Versículo 7 nos diz o seguinte: replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra mulher, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, queridos, nós vemos que os fariseus eles tinham essa estratégia para pegar Jesus, para fazer com que Jesus entrasse em contradição. Mas nós que conhecemos a palavra sabemos que a palavra de Deus não se contradiz. O que eles queriam aqui era mostrar que os ensinos de Jesus estavam contrários à palavra de Deus. Mas isso não aconteceu. Eles aqui utilizaram o que Moisés ensinou lá no passado. Nós sabemos que Moisés ele foi um dos fundadores da nação. Imagine questionar o Criador do casamento, colocando-o contra um de seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era exatamente essa, tentar provar que os ensinos de Jesus eram contrários à palavra de Deus. Então, voltando aqui para o que Gênesis diz, Efésios e aqui Mateus, Jesus está repercutindo sobre o casamento, lá que teve ainda no Éden, o casamento de Adão e Eva, onde Jesus disse agora não são dois, mas são apenas um. Eles se tornaram ali uma só carne, como diz o título da lição. Deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Então, queridos, um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Porém, infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. E o que temos visto ultimamente são divórcios, alguns amigáveis, outros não, outros com conflitos, com brigas, com contendas, e na maioria das vezes, casais que já construíram uma família e têm ali filhos ainda pequenos,
e esses filhos sofrem muito com o divórcio, com a separação dos pais. Isso não é o desejo de Deus. Deus não quer que você largue a sua esposa, que você largue o seu esposo, mas a Bíblia, ela tem passagens que nos mostram, que nos ensinam como nós devemos conduzir o nosso casamento. E se este vier a acabar, a Bíblia nos ensina como nós devemos agir. Porque nós sabemos que o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas e, obviamente, sempre produzirá conflitos. Onde há movimento, há atrito. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre o Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. Queridos, esse é o desejo de Deus para conosco, que os casamentos sejam longos, sejam duradouros. E como a palavra de Deus diz, o que Deus uniu, que não separe o homem. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Esta é a lição deste domingo, 13 de abril. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para fechar os seus olhos e fazermos uma oração. Querido Deus, a Ti somos gratos pelos momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, dos telespectadores, que o Senhor os visite, que o Teu Santo Espírito os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.